E aí, pessoal, como estão? Tudo bem? Espero que sim. Espero que todos estejam em perfeita saúde, com tudo na mais absoluta tranquilidade. Vamos para mais uma de nossas videoaulas aqui do curso de especialização técnica em gestão de projetos. Hoje nós vamos conversar sobre a gestão do tempo de um projeto e as atividades críticas. Esse nosso assunto ele estará dividido em dois momentos. Vocês também terão uma segunda videoaula mais específica sobre a montagem da rede PERT, dos diagramas que compõem esse projeto, que é a questão do sequenciamento das atividades. Então não fiquem somente nessa, aproveitem e vejam a próxima. É uma atividade ela leva o nome de tempo. Acontece que ela não fica restrita e exclusiva à questão de horas e minutos que o tempo vai durar. Ela é uma atividade que vai criar para nós um sequenciamento das atividades a serem feitas em um projeto. O exemplo sempre claro que a gente usa, exemplo assim, bastante comum, é a questão da construção de uma casa. Esse sequenciamento começa pelo alicerce, parede, laje, telhado. Tem uma sequência lógica a ser feita. Sem essa sequência lógica, você não vai obter o produto final ou o serviço desejado. Então é isso que nós trabalhamos nessa atividade. Ela tem vários tópicos a serem vistos, tá? O gerenciamento deste cronograma, ou seja, como é que nós vamos observá-lo e atuar sobre ele. Este plano de gerenciamento do cronograma vai compor aquela etapa de integração que nós vimos em videoaula anterior. Tá? Vamos definir quais são as atividades, sequenciá-las. Né? Vamos voltar, por exemplo, da casa. Atividade, alicerce, atividade, parede, atividade, laje, e vamos estabelecer a ela uma sequência. Depois nós vamos estimar o tempo. Para fazer a atividade alicerce, eu vou demorar um tempo para fazer a atividade parede outra. Você vai dar uma estimativa de duração dessa atividade. Vou desenvolver então um cronograma, faço essa, depois aquela. Essa aqui eu posso fazer junta, paralela. Você tem uma série de atividades que poderão ser feitas. E vamos controlar esse cronograma. Bom, esse é o nosso conteúdo de hoje. É também uma atividade bastante utilizada para gerenciar o projeto, mas também muito voltada ao produto do projeto. Lembrem-se, sempre é muito comum eu falar isso para vocês. Começo, meio e fim. Então nós temos aqui uma ferramenta poderosa que vai nos ajudar a entregar exatamente ao final do projeto. E por que a gente vai ter uma atividade, vai ter um trabalho tão grande em cima dela? Porque dinheiro, porque é custo. O custo ao longo do tempo, ele é grande normalmente. Então, se você tem também a atividade tempo vai nos ajudar nessa questão, se eu tenho o sequenciamento das atividades e a duração delas, eu também vou, com base em próximos áreas de conhecimento que vamos trabalhar, por exemplo, custos, saber exatamente a cada tempo do projeto quanto cada atividade irá nos custar. E com isso você pode produzir um fluxo de caixa para o seu projeto na atividade custo bastante preciso. Você não vai ter dinheiro sobrando no caixa ou ter dinheiro faltando no caixa do seu projeto se isso aqui for construído de uma maneira bastante adequada. Muito bem. Aqui estão as nossas atividades, então, planejar o cronograma para o gerenciamento do projeto, aquele que vai ficar lá na integração, definir as atividades, sequenciá-las, estimar o tempo de cada uma delas, montar um cronograma e controlar esse cronograma. Muito bem. O que é o plano de gerenciamento do nosso cronograma? Ele vai estabelecer políticas, procedimentos, documentação que vão compor o plano de gerenciamento. Ele vai nos orientar e instruir
sobre como o cronograma foi estabelecido e deverá ser acompanhado ao longo do tempo. Uma próxima etapa é definir as atividades. Isso nós já vimos anteriormente na estrutura analítica do projeto. Nós já começamos a definir essas atividades lá na EAP. Já vimos isso em uma aula nossa anterior. Eu vou identificar as ações a serem realizadas, decompor. Então, alicerce. Bom, tem o alicerce que vai ter a estaca, que vai ter lá toda aquela parte. Isso é uma decomposição das atividades. Lembre-se que quando conversamos sobre EAP, as atividades não podem ser decompostas em excesso, ok? E modelos já utilizados em outras questões também podem ser observados. Por favor, lembrem-se sempre que o seu projeto é único e exclusivo. Então, usamos a EAP. Já que eu sei quais são as atividades que deverão ser feitas, e muitas vezes para definição dessas atividades, nós podemos nos valer de uma técnica chamada brainstorming, né? Tempestade de ideias, uma tradução simples, em que o que vai ser feito vai sendo colocado, o que deverá ser feito vai sendo colocado de uma forma até aleatória. Com base nessas colocações, normalmente feitas pela equipe do projeto, pelo proprietário do projeto, nós vamos sequenciá-las. Aí sim, eu vou colocar em uma ordem lógica para nos auxiliar na construção, para nos auxiliar na produção do produto ou serviço desejado ao final, ok? Então, o sequenciamento, eu vou identificar e documentar todas as atividades. Haverá mais à frente, em uma outra área de conhecimento, uma atividade específica de detalhamento, que em versões anteriores do PMBOK, até a versão 5, estavam junto com a questão tempo. Agora elas estão em um outro momento. Mas eu vou sequenciá-las, documentá-las. Isso vai ajudar muito quando eu for fazer o detalhamento dela. Vou ordenar quais as atividades, e aí, com esse sequenciamento, eu consigo também já observar os requisitos de cada uma das atividades e evita que eu tenha retrabalho ou que desperdice recursos. Por exemplo, eu preciso contratar um equipamento, preciso contratar uma máquina, preciso contratar uma mão de obra especializada, e olhando o projeto e olhando o sequenciamento das atividades, eu sei exatamente aonde eu vou utilizá-lo, ok? Me identifica também o sequenciamento pontos de controle do andamento do projeto, ok? Ou nós vamos chamar isso futuramente de milestones, pontos de referência. Aqui vocês têm um exemplo de uma figura, né, de um sequenciamento. Passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, passo 5. Vocês veem aqui, ele é sequencial. Eventualmente, no nosso projeto, nós vamos, eventualmente não, com certeza nós teremos atividades que poderão ser executadas ao mesmo tempo. Não demandam o mesmo tipo de recurso, não demandam a mesma precedência, e aí você poderá executar 2, 3, várias atividades ao mesmo tempo. Isso é absolutamente normal. Para que você comece a ter uma noção de quando cada atividade vai ser executada, em que momento, nós construímos o chamado diagrama de precedência. Ele ainda não está levando em consideração tempo, ele ainda não está levando em consideração o início da atividade e o final da atividade. Isso é uma próxima etapa, inclusive em uma próxima das nossas videoaulas. Mas aqui você já começa a desenhar quando cada uma delas e quem é que tem a precedência em relação à outra. O que seria precedência? O exemplo que eu estou usando constantemente com vocês, na questão de fazer o alicerce para depois fazer a parede, então nós entendemos que o alicerce é precedente a erguer a parede. Eu não consigo erguer a parede se eu não tiver o alicerce previamente construído. Isso é uma questão de precedência. Muito bem.
Eu já sei quais são as atividades, já sequenciei, agora eu vou estimar o tempo que cada uma delas vai durar. Importante, usem preferencialmente sempre a mesma medida de tempo. Então, se você começar a fazer suas atividades e usar elas em dias, use todas as atividades em dias. Se vai fazer em minutos, use em minutos. Nossa, mas dá para fazer em minutos? Sim, por exemplo, vamos para um exemplo que eu usei bastante até agora. Vamos fazer um bolo. Eu posso fazer o bolo usando a medida de tempo minutos. Para usar a medida de tempo dia, para um bolo é muita coisa, não dá certo. Então, vejam qual a medida de tempo que vai se encaixar melhor nas situações que você está trabalhando. Lembrando também que um projeto de anos, se você for usar dia, também vai ser uma medida desproporcional. Aí podemos usar semanas, meses, isso vai depender projeto a projeto. A estimativa dessas atividades, a estimativa disso vai ajudar a construção do diagrama de redes e do gráfico de Gantt. Diagrama de redes vai levar em consideração a precedência e nós costumamos construir o gráfico de Gantt com base no diagrama de precedências. Softwares produzem isso para nós, mas lembrem-se de uma coisa, um bom software só vai produzir diagrama de rede, gráfico de Gantt e outras ferramentas visuais que nós temos, se você fornecer para eles corretamente a sequência da atividade, quais são as atividades, qual a sequência, qual a duração, quais as precedências. Nós precisamos disso. Tá? A estimativa do tempo da atividade, ela é uma situação bastante complexa, não é simples. Quanto tempo vai demorar para fazer tal atividade? Então, existe no PMBOK uma sugestão de várias ferramentas. Por exemplo, opinião especializada. Traduzindo, vamos perguntar para pessoas que já fizeram isso anteriormente, qual o tempo para aquela atividade. Uma estimativa análoga, uma estimativa semelhante a utilizada em outras horas, outros momentos. E aí, aquele nosso lições aprendidas que nós estamos construindo ao longo do projeto ajuda muito. Análise de reservas, de tempo e uma outra que leva a estimativa de 3 pontos. Ela é uma média ponderada, como vocês veem aqui nessa tela, tá? Ela tem 3 variáveis, tempo mais provável, tempo otimista, tempo pessimista. E aí, conforme o seu grau de confiança em relação a uma dessas 3 variáveis, você aumenta ou diminui o seu peso. Então, no exemplo da fórmula que está aqui, eu tenho uma confiança muito grande no tempo mais provável, por isso eu estou multiplicando por 4. O importante é que sempre, é como se fosse 1 vezes multiplicando o tempo otimista, 4 vezes multiplicando o tempo mais provável e 1 vez multiplicando o tempo pessimista. Somando isso, nós vamos ter o 6, o nosso denominador. Ok? Então, essa também é uma técnica. Muito bem, eu já sei sequência, já sei atividade, já sei tempo, aí eu vou montar o cronograma. Esse cronograma começa pelo método do caminho crítico, ou PERT-CPM. Em breve a gente tem uma aula específica disso. O que ele me ajuda? Primeiro, ele vai distribuir as atividades ao longo do tempo. No momento em que ele distribui as atividades ao longo do tempo, eu vou ter uma visualização muito clara dos recursos que serão necessários. Para isso eu vou precisar de um determinado equipamento, para aquela atividade eu vou precisar de uma determinada mão de obra específica, e você vai conseguir ter uma visualização, tudo isso na etapa de planejamento, olha que legal, do que é que eu vou precisar e no momento que eu vou precisar. Olha como isso é importante, porque ele vai me falar qual o tipo de material, qual o tipo de mão de obra, qual o tipo de recurso que eu preciso, quanto ele vai custar,
quando eu vou precisar fazer a integralização desse valor no caixa. Olha, é bastante importante para nós. Eventualmente, ele nos fornece também uma maneira de ver a questão da compressão. Eu posso comprimir esse tempo ou eu posso trabalhar em paralelo. Aqui nessa figura, vocês têm uma noção de uma situação normal, do sequenciamento normal de uma atividade, né? Eu termino uma, começo outra, eu termino uma, começo outra. O paralelismo, eu vou fazer algumas atividades ao mesmo tempo, e aí, como diz o material que está aqui, como o PMBOK nos alerta, isso é efetivamente um risco. Ou eu posso trabalhar a questão da compressão. Lá no normal, a minha atividade, a primeira atividade tinha 5 dias. E eu aqui embaixo, na compressão, vou utilizar mais mão de obra, mas vou trabalhar 3 dias. Então, tudo isso eu vou estar comprimindo o tempo do projeto. Pode ser interessante para entregar antecipadamente? Sim, só que o alerta fica. Isso vai te custar mais caro. Tá? E aí vamos controlar o cronograma. O gráfico de Gantt, que vamos ver futuramente, ele nos ajuda bastante, porque ele vai posicionar. Imagine que você tem uma linha mostrando o dia em que você está, quais as atividades que estarão sendo executadas exatamente naquele momento. Com isso, nós temos uma linha de base do cronograma. Uma linha do que acontecerá quando. E, novamente, toda a distribuição de recursos muito bem planilhada exatamente para aquele dia. Okay? E aí nós vamos checando passo a passo. Um dos produtos finais, e que vai basear bastante o nosso trabalho, é uma lista de atividades. Está aqui um exemplo bem simples para vocês, e que eu já tenho usado anteriormente. Qual é a sequência da atividade, qual a sua descrição, o tempo de duração e as atividades precedentes. Com base nisso, nós damos início a todo o processo de tempo do nosso projeto. Pessoal, continuem com suas atividades, dúvidas, questionem seus tutores. Nos vemos numa próxima videoaula. Um abraço a todos e até lá.